Olá pessoal, vamos iniciar aí a aula de hoje. Vou começar o estudo de termologia. Então vamos lá, termologia é a parte da física que estuda o aquecimento e o resfriamento dos corpos. Para iniciar nossos estudos, vamos fazer algumas definições aqui. Deixa eu seguir aqui o roteiro para mim não me perder. A primeira definição é temperatura. O que é temperatura? Temperatura é a grandeza física macroscópica associada ao grau de agitação térmica média das partículas de um corpo ou de um sistema. Então, para você entender, gente, eu tenho aqui, por exemplo, uma chapinha, tá ok? E essa chapinha é composta de quê? De átomos. Esses átomos, essas partículas, elas têm um grau de agitação. E o grau de agitação dessas partículas está associado à sua temperatura. Tanto que se você chegar aqui e botar fogo nessa chapa, o que vai acontecer, gente? Você está transferindo energia térmica para essa chapinha. Essa energia vai fazer com que essas partículas vibrem mais, tenham um maior grau de agitação. Logo, vai ter uma maior temperatura. Então, temperatura é isso, é a grandeza física que mede o grau de agitação das partículas. Bom, temos outro conceito de equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico é o seguinte, gente, você chega ali, por exemplo, você bota num copo uma água quente e uma água fria. Bota lá um pouco de água quente e água fria. O que vai acontecer, gente? Uma água está quente, a outra está fria, né? Vai haver uma transferência, né, de calor da água quente para a água fria, até que as duas vão atingir a mesma temperatura. Quando as duas atingirem a mesma temperatura, nós dizemos que as duas estão em equilíbrio térmico. Uma outra definição importante é a lei zero da termodinâmica. O que fala a lei zero da termodinâmica? Fala o seguinte, tá? Se dois copos estão em equilíbrio térmico em relação a um terceiro, então eles estão em equilíbrio térmico entre si. Então, bem simples, gente. Equilíbrio térmico. Então tem um corpo A, está em equilíbrio térmico com o corpo B. E o corpo B está em equilíbrio térmico com o corpo C. O que diz a lei zero da termodinâmica? Nós podemos concluir o quê? Que o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo C. O A tem a mesma temperatura do B e o B tem a mesma temperatura do C, então o A tem a mesma temperatura do C. Só isso, gente. A próxima definição é de calor. O que é calor? Calor é energia térmica em trânsito de um corpo para o outro, devido unicamente à diferença de temperatura entre eles. Então vamos lá, gente. Aqui temos aqui um corpo A. Você vai colocar junto de um corpo B. Vamos supor que o corpo A está quente e o corpo B está frio. O que vai acontecer aqui quando eu colocar os dois copos um próximo do outro? O corpo que está quente vai começar a esfriar e o corpo que está frio vai começar a esquentar. Então nós vamos ter aqui uma energia saindo do corpo A, indo para o corpo B. Essa energia térmica em trânsito é chamado de calor. Essa é a definição de calor. Energia térmica em trânsito devido à diferença de temperatura dos dois corpos. E esse processo vai ter continuidade até quando? Até o corpo A ter a mesma temperatura do corpo B. Quando o corpo A tiver a mesma temperatura do corpo B, eles vão estar em equilíbrio térmico. Aí vai cessar essa transferência de energia, já que os dois vão ter a mesma temperatura. Tudo bem? Então tá aí a definição de calor. Outra definição, bom, agora nós vamos comentar aqui um pouquinho sobre os processos de propagação de calor. Basicamente, temos três processos de propagação de calor. O primeiro processo é definido como sendo condução térmica. O que é a condução térmica, gente? É um processo de propagação de calor que ocorre pela transmissão da agitação térmica de partículas
de uma região de maior temperatura para uma região vizinha de menor temperatura. Então, para quem não entendeu nada, é isso aqui, ó. Eu tenho aqui uma barrinha de ferro. Essa barrinha é composta de quê? De átomos, né? Aí o que você vai fazer? Ela está a uma temperatura, né? Então esses átomos eles têm um grau de agitação. Aí você chega aqui e começa a tocar fogo aqui. O que está acontecendo aqui? Você tocando fogo aqui, você está transferindo energia térmica para a barrinha. Aí, o que vai acontecer com essas partículas que estão aqui nessa ponta, gente? Elas vão começar a se agitar mais. E essa agitação vai ser transmitida ao longo da barrinha. Aí, se tiver uma pessoa segurando aqui do outro lado da barrinha, né? A pessoa vai largar a barrinha que vai sentir aquele calor, né? Então aí, esse é o processo de transmissão de calor. É devido à agitação das partículas. E esse processo de condução térmica, ele acontece nos sólidos. Então, tudo bem? A gente bota aqui, né, fogo, essas partículas começam a se agitar mais, e isso vai se propagando ao longo da barra. Essas partículas vão entrando em choque com as outras partículas, aí temos aqui a transmissão de calor. Bom, o próximo meio de propagação de calor é convecção térmica. O que é convecção térmica? É um processo de propagação de calor que se caracteriza pelo transporte de matéria entre regiões de um sistema, que acontece apenas em fluidos, né? Os líquidos ou os gases, pois o movimento da matéria se dá pela diferença de densidade. Então vamos lá, gente, para a gente entender a convecção térmica, imagine isso aqui, ó, um recipiente com água. Aí você chega aqui e bota essa água para esquentar. O que vai acontecer, gente? Fogo. Aí nós temos aqui energia térmica, né? Aí essa água que está aqui embaixo está em contato aqui com fogo. Então essa água que está aqui embaixo, gente, ela vai começar a esquentar. A água que está lá em cima, ela está mais fria. Se ela está mais fria, a densidade é maior. Se a densidade é maior, ela é mais pesada. O que acontece? Essa água aqui está fria, vai descer, e essa água aqui está quente, vai subir. Aí essa água fria desceu, entra em contato com o fogo, começa a esquentar, essa parte vai ficar menos densa, então ela vai subir. E a água que está lá em cima está mais fria, vai descer. Então aqui, ó, nós temos aqui as correntes de convecção. Então esse é o princípio de propagação de calor, chamada convecção térmica. Outro exemplozinho pode ser esse aqui, ó. Uma sala, ar-condicionado. Vocês já repararam que o ar-condicionado sempre está lá em cima, né? Nunca viu o ar-condicionado lá embaixo, sempre lá em cima. O que acontece, né? O ar-condicionado, ele injeta o quê? Ar frio, ar gelado, né? Aí esse ar que está gelado aqui, ele é mais pesado, ele é mais denso do que o ar do ambiente. Aí como ele é mais pesado, ele vai descer, e esse ar que está aqui embaixo vai subir. Aí nós temos aqui as correntes de convecção. Aqui está o princípio de propagação de calor, chamado convecção térmica. Qual que é a diferença aqui da condução para a convecção, gente? Na condução, gente, não tem transporte de matéria, né? Essa parte que está quente, a barra não vai para lá. O que nós temos aqui não é transmissão da matéria. Agora, na convecção, sim, né? O que acontece, né? A água que está aqui embaixo vai lá para cima, a água que está lá em cima vai para baixo. O ar que está lá em cima desce, o ar que está aqui embaixo sobe. Aqui nós temos transferência de matéria na convecção. Na condução, não. Então isso aí é uma característica importante de cada um. E esses dois, né, a condução e a convecção, necessitam de meio material, né? Aqui nós temos aqui um sólido, aqui nós temos os fluidos, né? Aqui nós temos um líquido, aqui nós temos um gás. Então, esse é o processo de convecção. E temos outro processo que é chamado de radiação térmica.
Esse processo de radiação térmica é um processo de propagação que se caracteriza pelo transporte de energia por meio de ondas eletromagnéticas, né? A radiação infravermelha. Esse processo de transmissão de calor ocorre tanto no vácuo quanto em meios materiais. Então, esse processo de radiação térmica a gente pode ver, por exemplo, quando você aproxima a sua mão de uma lâmpada, né? Se você aproximar a mão da lâmpada, você vai sentir aquele calor, né? O que são? São as ondas eletromagnéticas, a radiação infravermelha. Aí dá aquela sensação, né, de calor na nossa mão. Ou você perto de um fogo, de uma fogueira, né? Lá de São João, por exemplo, chega perto daquela fogueira, você sente aquela onda, né, de calor. Uma característica importante também, uma diferença, né, da radiação térmica em relação à condução e convecção é o seguinte, né? Que, por exemplo, o Sol, né? Temos aqui o Sol e temos o planeta Terra. Entre o Sol e a Terra, gente, tem um espaço aí, né? Temos aí 150 milhões de quilômetros. O Sol, ele aquece a Terra, né? A Terra é aquecida pelos raios que são provenientes do Sol. São o quê? As ondas eletromagnéticas, a radiação que vem do Sol. Só que aqui tem um detalhe, né? Entre o Sol e a Terra tem um vácuo, né? Tem um espaço vazio, né? O vácuo. Não tem um meio material. Então, uma característica da radiação térmica aqui é um meio de propagação de calor que não necessita de um meio material. Por quê? Porque a condução necessita do quê? Do sólido, né? A convecção necessita do quê? Dos fluidos, né? Da água, dos gases. E a radiação não necessita de meio material. Não necessariamente necessita de meio material. Então, essa é uma característica importante da radiação térmica. Certo, pessoal? Bom, por enquanto, a aula de hoje é só. Essa aula de hoje, tá, gente? A gente está falando aí do capítulo 1 do livro. Aí vocês façam uma leitura, né? Quem tiver o livro, né? E quem não tiver o livro, eu vou deixar aí um link com essa teoria para você dar uma lida, para dar uma aprofundada, um melhor embasamento. Tá ok, pessoal? Então por hoje é só e até a próxima.